Bom, eu sou Melina Alves, sou fundadora da Dux Coworkers. A Dux é uma empresa especializada em UX há 10 anos. Há 10 anos como empresa, né? Não como como relação de carreira. Contando um pouquinho para vocês da relação da carreira, até porque o tema, né, é proposto, é essa relação da jornada do empreendedor com o UX. Muito dessa relação de troca da minha experiência empreendedora também foi que eu direcionei para o nosso produto, que é a Dux Coworkers. Eu vim de agência, né? Eu me especializei, eu já fui redatora, já trabalhei com roteiro de longa-metragem e fui migrando a minha carreira. Eu sempre tive um olhar muito de faz tudo, né? Porque eu vim do interior, não sei se vocês sabem, mas tem uma relação cultural que eu sentia muito aqui em São Paulo e que eu tinha e no interior não era tão nichado quanto em São Paulo é. Então, o comportamento aqui em São Paulo, ele atua em nichos, vamos dizer assim, são os grupos, né? Você é clubber, você é isso, então eu tinha que ser alguma coisa. Hipster, tem que ser alguma coisa. E eu não sabia o que eu era. Quando eu me mudei para cá, eu falei assim, nossa, eu não sou nada, tem que ser. Que nome que dá para mim? Então, estou falando na adolescência, porque eu me mudei faz mais de 20 anos que eu moro aqui. Então, essa relação do nicho não era muito presente na minha cultura. E eu meio que trouxe essa minha relação cultural, da minha vivência, para as relações de networking, que foram seguindo isso para as relações de trabalho, das relações de trabalho para as relações de produto. Então, essa foi um pouquinho da minha jornada empreendedora, né? Essa relação de fazer conexões entre múltiplos perfis, né? Não ter muito a relação do nicho, né? Tentar compreender um pouquinho a atmosfera de cada um. Aí passei de redatora para arquiteta da informação, me especializei em arquitetura da informação, dei aula por 7 anos em pós-graduação de UX, usabilidade e arquitetura da informação. Então, muitos alunos acabam me acionando, ou lembrando um pouquinho das minhas aulas. E aí fundei a Dux num contexto de mercado onde UX ainda era uma situação de departamental. E para mim, como especialista e etc., né, eu já tinha uma visão de que UX era uma relação cultural e não departamental. E essa relação de cultura, ela ia desenvolvendo em cadeia, né? Ela desenvolve das suas relações com os seus funcionários, das suas relações com seus produtos e das suas relações com o devolver tudo isso para o mundo, né? Então, a gente da comunidade de UX, quem participa dos encontros, sabe que fala assim que é basta você ser mordido por essa disciplina que isso contamina a sua vida, não é só uma metodologia de trabalho, acaba direcionando muito as suas decisões. Então, a Dux tem esse contexto do coletivismo e da união de inteligência coletiva para a aplicação de UX. O vídeo, depois eu encaminho para vocês dão uma olhadinha no YouTube da Dux, eu vou dar sequência aqui. O nosso propósito é estabelecer a colaboração como métrica de resultado. Então, independente se a gente está na cadeia do produto ou na cadeia da equipe, né, do dia a dia, isso para a gente é métrica, é performance, né? A gente trabalha na relação do uso aplicada ao serviço, ao produto, nos diversos canais, nos diversos touch points. A gente pode até nem chamar de canal, né? Mas tudo que pode ser estabelecido algum tipo de interação. E a interação, ela não está condicionada ao universo digital. Um livro pode ser interativo dependendo da maneira como você desenha essa relação de experiência. Um livro de papel, né? Estou dizendo.
Então, a nossa condição de UX, né, como que a gente trabalha UX, é uma busca por consistência. Uma consistência que tenha relevância para todo mundo, para ambas as partes, e que tenha valor. E esse valor pode ser financeiro, inclusive, né? Depende da relação de troca que está sendo estabelecida. Então, a gente desenvolveu um método de trabalho que ele claramente ele é inspirado em outras metodologias, mas tem uma característica muito voltada à jornada do empreendedor para essa metodologia. Então, a Dux trabalha UX de dentro para fora, e é sobre isso que a gente vai comentar hoje, né? Como os próprios grupos, as próprias células de trabalho, o próprio empreendedor, a própria propósito da organização da empresa tem condições de desenvolver produtos mais eficientes, mais inovadores e, ao mesmo tempo, equipes mais engajadas. Então, a gente trabalha o nosso primeiro processo, essas 3 pilares, vocês podem compreender como processo sequencial. Então, a gente tem um primeiro momento, que é um momento de investigação, que tem esse pilar de pessoas e trabalho. No segundo momento, economia e tecnologia, entra a camada de prototipagem, onde a gente desenvolve soluções, tanto para resolver questões de comportamento ou cultura organizacional, ou até mesmo, e a visão clara de UX, né, que é o quanto isso também entra na cadeia do produto ou do serviço. E como a tecnologia e a questão do design de negócio também pode participar dessa relação. Cidades inteligentes para a gente é o resultado desse exercício de produto. Um aplicativo, por exemplo, o iFood, para a gente, dentro da nossa cultura, pode ser caracterizado como um projeto de cidades inteligentes, porque apesar de ele ser um aplicativo, ele tem um impacto na condição social e na maneira como a gente vivencia a nossa relação com a cidade muito grande. Usei esse exemplo para ficar claro hoje no contexto em que a gente não pode sair de casa, o que seria da nossa vida sem os deliveries, né? Então, a gente também pode começar a mudar a nossa relação de experiência com a cidade e a forma como essa cidade devolve para a gente a relação da experiência. Essa metodologia que eu comentei com vocês, se a gente der uma lupa nisso, ela passa por essas 4 etapas, né? Uma etapa investigativa, onde todos os porquês e os senões a respeito do problema, ele é levantado, né, para que todos juntos possamos caminhar para um processo de decisão, e esse processo matricial de decisão, ele vai direcionar um protótipo, ele vai direcionar a uma jornada, um protótipo, que é uma visão esquemática daquele processo de decisão em que todos esses dados a respeito desses comportamentos nos trouxeram. Então, a gente trabalha um exercício de jornada e caminha dessa jornada para um protótipo, para que a gente possa ter a clareza da evolução dessas conexões entre produto, negócio e tecnologia. E aí a gente testa, né, essas hipóteses com as pessoas. O teste é um exercício investigativo. Então, apesar de ele estar aqui como uma sequência, uma visão sequencial, muito mais para o cliente compreender isso, porque senão a gente tem que explicar demais, e já é difícil explicar a metodologia, né? Mas o teste, ele tem uma característica de pesquisa, a gente já vai ver como que isso é no nosso dia a dia, no exercício, né? E a performance, ela é uma condicional do teste, ela está dentro desse resultado esperado que esse protótipo, que esse exercício de cocriação, de jornada, de validação levantou.
E pode ser, inclusive, uma relação de teste de algo que ainda não tem uma charada, ou seja, não é um produto que já está definido, pode ser uma hipótese, um caminho de argumentos, né, de conceitos, né? Então, não necessariamente ele é um teste de usabilidade de um produto que já está desenhado em homologação, tá? Teste de conceito, então. Também teste de conceito entra nesse momento, exato. Não só o teste de usabilidade, inclusive o teste de performance. Então, a gente aplica aqui pelo menos 3 metodologias de teste são possíveis, né? O conceito, a usabilidade e a performance. O conceito, o que é? É essa hipótese ainda de intenções. Então, o exercício de teste ele é mais de cocriação e de hierarquização. O teste de usabilidade ele já é mais uma navegação intuitiva, é um conceito de uso, de experiência de uso, da reação das pessoas sobre a experiência de uso. E o teste de performance ele já está mais atrelado à visão do analytics mesmo, né? De que forma o resultado ou o KPI indicado está performando dentro dos objetivos estratégicos. Ou seja, o tipo de teste ele é desenhado de acordo com a evolução desse produto, né? Então, se um produto já está bem mais maduro, bem mais evoluído, a gente vai para o teste de performance. Agora, se o produto ainda está na camada estratégica das decisões, ele é um teste conceitual. E se o produto está numa etapa intermediária, em que eu já tenho algo mais materializado a respeito, né, eu já posso entrar com teste de usabilidade em níveis, né, em níveis de protótipos, nível de maturidade de protótipo. A característica da Dux, a gente tem uma atuação Brasil e global, mas uma questão que é super bacana compartilhar com vocês, que tem a ver com o que a gente vai falar. Cultura empreendedora e cultura de coworking. A gente acredita muito que essa relação de trabalho, ela precisa ser norteada por uma relação de empreendedorismo. Mesmo que seja funcionário, mesmo que seja independente da relação do contrato de trabalho, a cultura do empreendedorismo ela desperta accountability, ou seja, responsabilidade, inclusive financeira, de resultado, de objetivos estratégicos sobre a atitude que aquele especialista precisa ter. Então, a gente trabalha isso dentro do nosso ecossistema com uma visão muito íntima desses KPIs de pessoa para pessoa, para que a gente possa ter tanto inovação de dentro para trazer inovação para fora, né? Então, aqui um pouquinho das marcas com as quais a gente já trabalhou, então, desde pequenos empreendedores até grandes marcas nessa relação de 10 anos, a gente pôde atuar em diversos setores, né, financeiro, vestuário, gigante. Exato, inclusive com agências, né, de comunicação que também nos convidam a participar em projetos que têm uma característica de UX mais elaborada. E algumas iniciativas que vocês podem experimentar a Dux, né, que são formas de experimentação da Dux, quando vocês não tiverem um projeto específico, né? Então, a gente tem um UX Coffee, que é uma relação de experiência e conversas que geram resultados de inovação para eventos, encontros, né? Então, a gente pode desenhar aí uma experiência em torno do café no momento do networking para que a gente possa sair desse networking com algo maior. O Start UX é a nossa incubadora e aceleradora de experiência, em que as startups fazem residência conosco para desenvolver tanto cultura de UX quanto a visão dessa cultura para o seu produto. Cultura de UX e coworking o que a gente pode emprestar com esses 10 anos aí de
de trabalho, tanto na atmosfera do coworking, que é o nosso modelo de operação, quanto no conceito de UX. Então, a gente faz um trabalho de transformação digital para empresas que estão buscando essa relação de inovação. E o Data Privacy Sprint é um produto nosso, que a gente tem um núcleo de inteligência que foge um pouquinho da característica da nossa rede, então a gente acoplou mais inteligências para que a gente possa acelerar o processo de inovação e de adequação dos produtos das empresas, das interfaces, pensando em LGPD. E lembrando, gente, que essa apresentação vai ficar disponível para vocês depois. Eu mando por e-mail para quem está presente. E aí vocês conseguem acessar os sites e tudo mais. E a nossa história se encontrou com a ABS em outros momentos. No começo, né, foi em 2010, quando a gente estava se posicionando como startup. Fomos uma das primeiras startups a nos registrarmos no mapa da ABS, né? Então, a gente também é uma startup lá. E hoje a gente está aí buscando essa aproximação como parceiro para atender melhor as necessidades de vocês. Parceria de longa data, né, menina? É isso. Legal. Eu selecionei 3 cases para que a gente possa olhar. Jornada do empreendedor, objetivo só focado em produto, ainda sem olhar essa relação da empresa e a dor da empresa para o produto. E a outra que tem essa relação de emprestar mesmo a cultura da empresa para o produto. Né? Uma não empresta tanto, a outra mais produto e o outro tá as duas coisas casadas. Então, vamos lá ver. A primeira do empreendedor é a forma como a gente atua nos hubs de inovação. Então, a gente tem uma atuação em alguns hubs, a gente faz parte desse ecossistema. O InovaBra é um que a gente já tem uma atuação já desde a fundação, em que a gente ajuda as empresas, as corporates, a compreenderem melhor os seus objetivos e traçarem estratégias que condicionam os resultados a essa cultura de experiência do usuário. Então, é um trabalho rápido, ágil, né? Mas que já dá para a empresa uma visualização de como essa metodologia pode ser aplicada para outras dores, né, mais complexas. A 99, a gente trabalhou aqui, nesse caso, CRM, então é totalmente produto, né? Então, a gente trabalhou toda a revisão de jornada e objetivos de CRM para conciliar os interesses dos motoristas e dos passageiros, tanto na experiência de comunicação. Então, a gente pouco tinha para se envolver, né, espaço para se envolver na camada do produto, mas a gente pensou a régua de comunicação como se fosse um produto, ou seja, tem que ter começo, meio e fim, coerência, consistência, adesão, né, tudo que é importante para a relação de produto. E no Bradesco a gente também tem uma atuação desde 2012, nós trabalhamos tanto a parte de treinamento, cultura de inovação para alguns departamentos, departamento de canal, departamento de pesquisa e inovação mesmo. E nós temos trabalhado lá diversos produtos financeiros e como essa relação de cultura, objetivos estratégicos de cada área de produto pode ou não se envolver com a camada do canal e com a relação de experiência dos usuários. Então, a gente trabalhou aí, enfim, é um leque diverso de produto, mas a gente tem uma atuação em que essas camadas do empreendedorismo e do produto se conectam. Aqui a gente tem essa relação mais próxima. E o que a gente pode olhar UX? Primeiro, eu queria desmistificar. Para quem já tem mais maturidade, isso pode parecer meio óbvio, mas para quem está começando dentro da área, é um conceito extremamente importante.
UX é sim deixar o usuário feliz, se eu quisesse traduzir, né? Experiência do usuário é o quê? Deixar a pessoa feliz com a relação de uso que ela tem. De um lado, a gente tem metodologias que foram evoluindo essa relação de usuário de acordo com várias etapas e com várias culturas organizacionais. Vou dar um exemplo. Então, o design de experiência, ele é um conceito que hoje está muito mais amplo, ele passa por diversos canais e ele saiu do ambiente digital, como a gente viu. O Lean UX é uma metodologia que ela é muito aplicada para startups. Por quê? Porque ela olha o usuário como o dado, né? E o dado, um dado menos qualitativo e mais quantitativo. Então, é uma metodologia que aplica o protótipo e a performance como forma de escuta do usuário. Funciona e não funciona. Enfim, tem que dar uma olhadinha. Depois a gente pode conversar a respeito de várias questões, né? Dependendo da etapa do produto, funciona super bem. Da cultura da empresa em assimilar erros e performar com os erros, isso também aí é fundamental para que o Lean UX possa trabalhar na sua essência e ser útil, né, para essa cultura organizacional. O design de serviço, ele traz dentro da metodologia a visão do usuário dentro dessa camada que foge ao produto, mas coloca o produto dentro da camada do serviço. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês estão no internet banking, vocês não estão, vamos se colocar como usuário, tá? Menos como product leader aí. Quando a gente está usando o internet banking, a gente não está pensando que aquele espaço é um espaço do banco. Por quê? Porque as informações que aquele ambiente guarda a respeito do usuário, ou seja, de nós mesmos, é muito importante para nós. Então, é um sistema que está a serviço do usuário. Ele não é um produto. Diferente do pensamento de um e-commerce, em que você oferta algo na condição do usuário aceitar ou não aquela oferta. E a relação de impacto que gera no usuário, né, ela é uma relação de impacto menor. E por isso que as disciplinas de UX foram foram ganhando abrangência, como Customer Experience, e aí o pessoal de métricas também foi abraçando, mas tem uma visão do usuário que ela é coerente com o momento e o canal, tá? E a área de atuação. E os processos de trabalho também vão sendo distintos, não é sempre o mesmo. Tá? Então, isso vai mudando e a metodologia, a cultura, a performance, o que se quer atingir. Então, UX, ela não é uma visão unilateral, ela é uma soma de metodologias que vão ter sempre um olhar gerencial e um olhar de tecnologia e de negócio, que é esse outro caminho da direita aí para vocês. Então, assim mesmo o design thinking, né? O design thinking, ele está mais na camada do processo de decisão estratégica, ou seja, quando o problema não tem uma clareza do ponto de vista dos empreendedores, e o design de interação também atua com UX, mas colocando o UX já na camada do protótipo. E essas metodologias do lado direito, elas atuam na camada da experiência, mas dessa relação de troca da experiência, né? O usuário, quando ele se permite a usar algo, ele quer ganhar algo, e esse algo precisa ser rentável ou interessante para alguém que está fazendo essa oferta. Então, uma das metodologias que a gente gosta muito é o Business Behavior Design, em que essa relação de troca, de barganha que acontece na experiência do usuário, ela é uma barganha positiva. Ela considera o comportamento como uma premissa fundamental para gerar esse resultado de negócio. E a gente gosta também do Human-Centered Technology, ou seja,
quando o desenvolvimento da tecnologia ele só faz sentido se for para acrescentar a nós como humanos. Então, ele é menos futurista e ele é mais funcional, e ele passa por um pilar de ética fundamental aí para o desenvolvimento da tecnologia. Por isso, o terceiro pilar da experiência, que a gente gosta muito, que tem essa condição de UX envolvida, que é a ciência de dados apoiada pela ética. E a performance de produto, que é uma indicação de KPIs de acordo com os objetivos estratégicos, né? E OKRs também, né? Então, aí, quando tudo isso se encaixa, a gente começa a ter uma relação de jornada ideal, né? A jornada ideal, mesmo que a gente tenha aqui um centro que posiciona os objetivos dos usuários e dos empreendedores dentro dessa jornada ideal, como eu construo essa jornada ideal e quais são os objetivos que fazem parte desse ponto de vista comum, a gente está olhando um pouquinho mais para o empreendedor, tá? Mais pela relação das taxonomias, vamos ver como que isso se dá. Gente, se vocês tiverem alguma questão, eu vou preferir que a gente guarde para o final, tá bom? Mas vão tomando nota aí que depois a gente volta. Boa, Melina, tô mandando tudo pro seu WhatsApp também, tá bom. Pra ficar na mão. Então, o empreendedor feliz, o que ele espera, tanto do seu time quanto da relação de cultura da empresa, né? Quanto da relação pessoal dele na iniciativa de empreender. O empreendedor feliz é aquele que tem conhecimento, ou seja, ninguém que começa a empreender sem ter conhecimento sobre aquela área que vai empreender, ele vai ser feliz, porque a dúvida e a insegurança vai gerar uma série de insatisfações e que vão inibir essa relação de tomada de decisão, de construção de produto, inclusive de argumento, né, que esse empreendedor precisa ter para levar esse produto para frente. Então, e essa relação de conhecimento é que vai gerar a inovação. Então, sem conhecimento, sem dados, sem conhecimento daquele ambiente de empreendedorismo, não existe inovação. E como que isso acontece? Quando encontra diálogo, né? Com muito diálogo. Diálogo pode ser busca de conteúdo, uma aula, ou mesmo uma mentoria, né? Tem uma série de aberturas para que esse diálogo aconteça. E ele precisa ter autonomia. Ele precisa ter autonomia para tomar as decisões. Por outro lado, os usuários também querem a mesma coisa. Os usuários sabem o que eles precisam. Eles conhecem a dor deles. Eles sabem onde o calo aperta, né? Eles sabem o que está acontecendo de ruim com ele numa relação de experiência. Ele tem esse conhecimento. E o que ele espera das relações? Ele espera algo que vá comovê-lo, né? Que vá gerar essa sensação de poxa, agora você me entendeu, hein? Que é a sensação que a inovação traz, né? E o que ele espera? Que na dúvida ou na relação de aprendizado, do ganho, ele precisa ter um canal aberto. Então, não existe produto, serviço sem canal aberto, né? Sem a permissão do ir e vir, do feedback, da construção coletiva. Então, esse diálogo pode ser traduzido em diversas iniciativas, tanto do ponto de vista da tecnologia quanto da gestão. A autonomia também. O design do produto precisa dar autonomia ao usuário. Customizações, APIs, são boas práticas, né, e que sempre deixam os usuários felizes
na condição de experiência deles. Ou a condução para o não pensar, né? Às vezes ele não quer autonomia, mas ele quer ser direcionado, ele quer ser interpretado. Ele quer que as empresas descubram antes o que ele precisa ter para que ele tenha essa autonomia, né? Às vezes ele não é o maker. E como que a gente vai entender se é um perfil ou outro, que tipo de perfil? É preciso que esse empreendedor ou que esse time de especialistas que estejam trabalhando na camada de UX tenham, principalmente, mais do que, eu já sei mexer no programa tal, que tipo de programa de prototipagem vocês usam, a gente fica muito preso ao ferramental. E, né, eu vejo, assim, acompanho as tríades, né, as conversas a respeito, está sempre dentro dessa camada de ferramenta. Como se a ferramenta fosse a análise. Não, gente, UX é a capacidade da análise. O ferramental, se você tiver um PPT, pelo amor de Deus, mas conseguir passar uma mensagem sintética, coerente e clara, você vai conseguir fazer com que essas próximas etapas, e aí vem as multidisciplinaridades, né? Os outros especialistas que vão pegar partes dessa evolução do produto para evoluir a experiência, né? Então, o principal de um especialista de UX ou da visão de UX como cultura, mais do que tudo, é a capacidade de análise e um levantamento de hipóteses que podem ser testadas, né? E resultados que podem ser testados, podem ser colocados a teste. Então, é essa clareza do que é importante testar, o que não é importante testar, o que é importante argumentar mais, o que é importante evoluir e que tipo de análise, qual a sofisticação da capacidade analítica que esse especialista tem. Por outro lado, o usuário, ele está em busca para a identificação do usuário, do que ele quer. É importante observar, acima de tudo, se existe um padrão de comportamento, né? Ou seja, uma atitude para tomada de decisão comum, que se repete dentro de um mesmo contexto. Porque aí você vai identificar jornadas cruzadas, evolução, otimização de produto, otimização de linguagem, de personas, né? Então, isso ajuda muito na ótica do sistema e na ótica da tomada de decisão também. E aí vem o nosso exercício, que seria a primeira etapa de prototipagem, que é a visão de jornada. E eu queria que eu vou dar uma pausinha para poder ver aqui também. A gente tem 10 minutinhos, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer o exercício, né? Se a gente vai ter tempo para fazer o exercício. E a gente tem várias perguntas também. Então eu acho que não vai ter tempo de fazer o exercício, mas esse documento vai ficar com vocês. Eu vou explicar e vocês vão fazer. Quem quiser me devolver esse exercício depois por e-mail e etc., eu prometo que eu vou dar feedback, tá? Olha só, gente, a oportunidade. Ela vai ler e responder. Eu vou ler e vou dar feedback. Então, o que é a visão de jornada? Primeiro, visão do usuário não existe sem pesquisa. Então, por isso, vocês vão usar vocês mesmos como empreendedores para fazer essa jornada, tá? E ela não existe sem cenário de uso, sem contexto de uso, né? Então, em qual condição? Então, o primeiro passo para montar a jornada é identificar o problema. Então, olha, um exercíciozinho, tá? Vocês vão colar aqui, né? Fazer como se fosse um exercício de post-it mesmo, né? Que vocês vão levantar quais são as necessidades de vocês hoje. Pode ser 3, 4, 5, né? O que eu preciso fazer dentro da minha empresa, dentro do meu produto? E aí vocês vão listar. Feito isso, vocês vão hierarquizar, tá? Isso daqui é mais importante para mim hoje, isso daqui é menos importante, então o que é mais importante coloca em cima, o que é menos importante coloca embaixo, e o que tem relação pode ser agrupado,
tá? Um exercíciozinho de card sorting. Você vai eleger daqueles que você colocou como prioridade, por exemplo, que ficou... cadê o... Então, essa tem prioridade, alta prioridade, verde. Então, você pode pôr cor no seu post-it. Você vai colocar aqui o seu problema, que é o ponto de partida. Esse ponto de partida, que é o problema, você vai começar a pensar formas de solução, mas formas de solução por etapa, tá? Então, vou pegar um exemplo que a gente está fazendo lá na Dubs. Ó, eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente viu que estava com problema de descarte de lixo do delivery. Então, ela achava que isso era um problema. Então, esse é o ponto de partida. Como que eu vou resolver? Identificação. Eu identifiquei o problema. Aí você vem, qual é a consequência que isso pode gerar? Que tipo de canal você está falando? Né? O espaço físico ou o touch point, né? E que tipo de performance você está olhando? Ou seja, que tipo de resultado você espera dessa consequência? Então, a relação de resultado, ela está atrelada à relação de consequência, tá? E, ao mesmo tempo, do canal, né? Porque você vai ter que ter um indicador de isso daqui é interação, né? Um indicador de interação, tá? Te mostrar essa relação de performance. Pode fazer um exercício com um produto digital ou com objetivos estratégicos da empresa. O que vai acontecer? A jornada ideal, ou seja, aquela que você falar, assim, você pode fazer isso com vários problemas, certo? E depois você vai olhar para 3 daqueles problemas que você mapeou que tem prioridade, né, que tem um verdinho, você vai ver se você pode colocar aquilo a teste, né? Você pode colocar essa relação a teste. Você vai ver que você fez isso alinhado às expectativas, né? Entre a jornada ideal, quando isso é colocado a teste, e é um teste que performou bem, a gente entende que as expectativas entre o empreendedor e o produto que está no meio e a relação do usuário, elas são comuns. A gente entende que as priorizações que você elegeu como mais importantes, elas também foram o que o usuário viu como prioridade. O canal de relacionamento, ou seja, a maneira de conduzir o texto, o retorno, o ganho que você está propondo ali nessa relação de troca, você também conseguiu responder à expectativa dos usuários, e o tipo de métrica que você definiu para esse resultado, ele também foi pertinente à relação do uso. Aí você tem a jornada ideal.